Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, hoje eu vou passar para vocês, então, como que a gente vai colocar um roda-teto aqui no nosso modelo, ou seja, aquela peça que vai até o nosso gesso, tá? Para dar um acabamento aqui em cima. Vou falar para vocês também sobre alguns detalhes sobre os tipos de estrutura aqui que tem, tá? Para a gente fazer a nossa composição dos nossos mobiliários. E aí a gente vai também fazer a parte arredondada que tem nesse canto aqui, que são então com peças únicas, tá? Ou seja, peças individuais. Então a gente vai ter um canto arredondado aqui, e como que a gente faz isso aí lá no software, tá? Então a gente vai construir esse modelo aqui pecinha por pecinha, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer o roda-teto aqui em cima, existem diversas maneiras para a gente fazer, tá? Cada marceneiro, então, tem o seu jeito de fazer os roda-tetos. Eu vou passar para vocês um dos exemplos que eu acho que é o mais fácil, o mais tranquilo da gente fazer, principalmente porque a gente está utilizando, então, os serviços terceirizados, tá? Então, ele vai ser bem tranquilo da gente pôr em prática, e aí fica bem fácil da gente fazer essa construção aqui, tá? A gente vai ir lá embaixo, então a gente vai achar a peça que é a vista em L, mas rebaixado. Eu vou entrar aqui nas opções e eu vou justamente mostrar para vocês o que seria o rebaixado, tá? Rebaixado é justamente aquela peça que a gente faz o rebaixo e aqui, aonde tem essas duas setas vermelhas, é colocada uma outra peça e o parafuso vem neste sentido. Vocês já viram a gente usar bastante isso em aula, tá? Justamente para montagem de alguns tipos de caixaria. Só que eles fazem sim esse tipo de rebaixo, só que esses tipos de rebaixo, eles não são feitos em todas as peças. Eles são feitos somente nessas vistas. E as vistas, elas têm medidas específicas. Como vocês vão ver, a partir do momento que a gente aplicar essa vista, a gente não consegue fazer algumas alterações, tá? Por isso que eles não fazem esse tipo de rebaixo e encaixe, por exemplo, para a gente fazer aéreos e tudo mais, tá? Então eles não fazem esse tipo de peça, são peças bem específicas que eles fazem. Então deixa eu pegar a peça aqui, então essa peça, tá? Eu vou querer ela aqui, então o nosso armário está selecionado, e eu vou querer ela em cima do nosso armário, tá? Tá aqui a nossa peça, eu vou com o M de mover, eu vou girar ela aqui, tá? E eu vou posicionar ela aqui em cima do nosso armário. Deixa eu só achar o ponto. Aí. Vou colocar ele aqui, só para vocês entenderem algumas coisas. Vocês vão ver aqui, então, que meus componentes aqui já estão abertos, tá? E ele tem aqui, ó, largura da vista. Vocês vão ver que é bem limitado, ó. O máximo que eles conseguem fazer é 150 milímetros. Ou seja, esse rebaixo aqui, o máximo é esta medida aqui, tá? Então, no caso aqui, a gente vai usar o menor possível, 80 milímetros e 80 milímetros, e vamos aplicar. Então, tá aqui, tá? A nossa vista, então ela vai ficar... Vocês estão vendo que está um pouquinho acima, tá? Esses são os descontos que a gente tem que cuidar no nosso modelo, tá? Então, eu vou largar ele aqui, mais ou menos... Deixa eu ver, eu vou deixar 18, eu vou largar 38 milímetros para trás. Por que 38 milímetros? Porque eu vou colocar mais uma peça de 18 e eu quero que esse chapéu ele fique um pouquinho para trás para dar um acabamento melhor no nosso móvel, tá? E a nossa largura aqui, o nosso comprimento da nossa peça, eu vou colocar como 150, tá? Eu não quero uma peça tão grande, ó. Eu quero uma peça bem pequenininha, tá? Justamente porque isso aqui só vai me servir, tá, como um encosto para o nosso chapéu ele não ir tão para trás do móvel e a gente usar essa peça aqui justamente para fazer a colagem do nosso chapéu, tá? E aí aqui, ó, eu vou trazer ele para cá com a ferramenta. Então, ó, tá aqui a nossa peça, certo? Vou selecionar ela, M de mover, vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar no Ctrl, porque eu vou copiar essa nossa peça, e eu vou travar aqui para a esquerda, e vou trazer basicamente aqui assim, certo? Cliquei ali, tá? Tá ali. Agora eu vou dar um dividir, tá ali na direita o nosso símbolo de dividir, certo? Dividir.
por 2, porque eu quero uma peça aqui no meio. Então, vocês vão ver que ele vai copiar dividindo por 2 peças. Vamos lá, não. Vamos de novo. Às vezes ele não divide, mas é por conta do Hello Mob, tá, gente? Então, ó, dividir por 2, um Enter. O Hello Mob é bem lento, então, nessas operações, tá? Vocês podem ver que antes não funcionou e agora está aqui a nossa peça dividida. Tá? Então tá ali. Quando eu dou o comando de copiar e dividir por 2, tá? Ele fica justamente, ele vai pegar a minha distância final e colocar uma peça exatamente no meio aonde eu quis essa minha divisão. Tá? Então tá aqui. Agora eu vou copiar também essa daqui, ó. Então, ó, ainda com a ferramenta de mover, vou selecionar ela aqui e vou mover ela aqui para esse outro lado. Por quê? Porque eu quero mais 2 peças aqui também. 38 milímetros recuado, tá? E aqui, vamos de novo, vamos colocar mais uma peça por aqui assim. Vocês estão vendo que eu estou colocando sem uma medida específica, justamente isso aí, porque lá na montagem, isso aqui vai, eu aqui vou definir aonde que vão ir essas peças, tá? Mas é basicamente nos cantos, para que isso aí não empenhe, tá? E no meio para que ele dê uma limitação, e isso fique reto também. Então, ó, basicamente estão ali, então essas peças vão ser parafusadas aqui em cima, tá? Parafusadas ou coladas, enfim, e aqui em cima. E elas vão ser limitadores das nossas réguas, tá? E agora eu vou vir, então, com as nossas réguas de acabamento aqui em cima, tá? Eu vou pegar, então, posso pegar esse tamponamento. Aqui é indiferente a peça que a gente utiliza, tá? Eu coloco justamente tamponamento, mas vocês podem colocar qual vocês quiserem. Ou simplesmente eu posso pegar essa que está no canto aqui, ó, e copiar ela, ó, essa daqui, ó, e copiar, tá? Ó, vou pegar ela aqui, vou mover com uma cópia. Lembrar, mover com cópia, M de mover, clico na minha peça, seleciono o meu ponto, arrasto ele, mexo ele aqui e clico no Ctrl e ele vai ativar a cópia para nós, tá? Então tá aqui a nossa peça copiada. A partir disso eu vou então rotacionar ela, tudo com a ferramenta M de mover, né? Rotacionar porque eu vou colocar ela em pé. Quero que ela fique exatamente assim. Vou pegar esse ponto e vou levar ele ali. Ó, então está colocada ali nossa peça. Agora eu vou trazer ele aqui para trás, só para vocês entenderem aqui justamente o que, que vai dar, o que, que vai ser esse acabamento. Agora eu vou vir aqui 80 milímetros, tá? Para ele ficar à altura do nosso vão ali. E aqui, ó, eu vou trazer ele para cá. Vocês estão vendo, então, que eu deixei ele olhando aqui por cima. Eu deixei ele um pouquinho recuado, tá? Se a gente for ver aqui, ó. Isso aqui não precisa ser perfeito no SketchUp, é só a efeito, título aqui de mostrar para vocês como que vai ficar o efeito dessa peça aqui, tá? Mas aqui não precisa ser perfeito, precisa ser perfeito justamente essa peça aqui tem que ser perfeita, tá? E agora eu vou mover ela também com uma cópia aqui pro lado, para colocar os acabamentos aqui também. Eu preciso ir com esse acabamento para lá e para cá, tá? Então vou girar ele aqui. Agora esse aqui vem para cá. Agora aqui vem um detalhe, tá? Essa peça aqui, ó, normalmente eu faço ela passando, tá? E aqui eu faço um 45 graus. Então, se vocês tiverem aí algum conhecido para justamente só levar essa peça aqui para fazer esse 45 graus, o acabamento aqui vai ficar melhor aqui, tá? Fiz isso, agora essa outra peça aqui, eu vou copiar de novo ela. Vou trazer para cá. Notem que eu estou trazendo só como um ponto de referência, tá? E agora eu vou justamente trazer ela na frente do nosso acabamento aqui. E aí aqui eu vou trazer ela pra cá. Lembrar que a gente deixou uma folguinha ali, então eu vou deixar 3 milímetros de folga aqui desse lado aqui também, tá? Aqui
então, nosso acabamento. Na hora da montagem, a gente vai passar cola aqui e simplesmente vir com essa peça assim, ó. Encaixar ali, colar e tá pronto. Olhando ele de baixo, ele vai ficar basicamente assim. Tá? Olhem ali. Então, o nosso teto vai cobrir toda essa parte. Deixa eu colocar um retângulo aqui para vocês perceberem bem. Aí, ó. E ó, só para vocês verem como que tá ficando, ó, assim que vai ficar o nosso modelo, tá? Olha que bacana que fica. Nosso teto aqui. Para baixo. Ó, olhem lá como é que ele vai ficar. Tem alguns poréns aqui, tá? Que a gente precisa fazer alguns descontos, certo? Então, na construção do nosso mobiliário, a gente precisa fazer alguns descontos. Principalmente se a gente for usar a sapata aqui embaixo, a gente precisa descontar 5 milímetros da nossa estrutura do armário. A sapata tem 5 milímetros, aquela mesma que a gente utilizou em aula. E aqui em cima, tá? Normalmente, entre o pé direito, tá, e a nossa sobra, aqui eu costumo deixar, então, 3 milímetros de folga, tá? Que é porque se o teto estiver muito torto e assim por diante. Só que isso da questão do teto torto, tá? Isso aqui, se a gente for trabalhar com laje, ou seja, tem laje aqui em cima, aquele teto que é concretado e não o de gesso, normalmente a tortura daqui é muito maior. Então a gente vai ter que usar talvez outras estratégias de roda-teto aqui para o nosso projeto. Porque às vezes do canto aqui para o centro, dá às vezes mais ou menos 4 centímetros, 5 centímetros, a depender aí do sistema construtivo, tá? Então a gente tem que cuidar com essa nossa peça aqui, para às vezes mandar ela vir maior e cortar lá na hora, certo? Então aqui vem algumas estratégias, mas essa daqui então é a que eu acho mais simples de ser feita, fica com bom acabamento e funciona muito bem, tá? Então esse é um dos tipos aqui de roda-teto que a gente pode fazer, certo? Agora só entrando num detalhe aqui, gente, de que a gente utilizou as nossas estruturas de armários com porta de correr, tá? Vamos lembrar que quando a gente colocou essa estrutura aqui, ó, deixa eu achar aqui, portas apoiadas, se não me engano foi essa daqui, e a gente entra aqui nos dispositivos de montagem, a gente não tem a opção aqui do parafuso, são só os VBs e os minifix. Então, para esse móvel aqui, a gente utilizou essa estrutura. Particularmente, eu não gosto de utilizar essa estrutura aqui, justamente porque ela não vem com a opção de parafuso. Ou seja, ela vem mais ou menos com um sistema de montagem convencional. Convencional é aquele da indústria seriada, então que a gente vai ver nas lojas de varejo, basicamente utilizando bastante minifix. Eu não gosto muito de utilizar esse sistema, tá? Mas é uma questão minha. Eu acredito que o armário é muito pesado para a utilização desse tipo de sistema, tá? Mas é a minha opinião, é uma característica aí que eu coloco para vocês. Então, eu prefiro utilizar sempre com parafuso. E esse módulo aqui, ele não tem essa opção, ou seja, ele vai vir furado ou com minifix ou com aquele outro sistema VB, tá? Tá, professor, mas e aí, tem algum outro módulo que a gente pode utilizar? Tem, só que lembra que a gente utilizou esse módulo e ele já vem com todos esses tamponamentos aqui laterais, tá? Ele já vem prontinho. Então, acontece que quando a gente vai utilizar esse outro módulo aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês, ó, armário, estrutura com 3 vãos. Se a gente for utilizar esse tipo de armário, tá? A gente vai ver aqui, ó, dispositivos de montagem, a gente tem parafuso, a gente tem cabine, a gente tem vários outros sistemas nesse armário, nessa estrutura, tá? Só que a única diferença entre esse aqui que a gente colocou no nosso modelo e esse aqui é que ele não vem o tamponamento. Então a gente tem que fazer o tamponamento dele, tá? Essa é a única diferença. Então aqui acaba sendo só um pouquinho mais trabalhoso,
mas ele tem a opção de vir todo com o parafuso para a gente fazer a nossa montagem do nosso móvel. Então, que eu acho que estruturalmente ele vai ficar um pouquinho melhor. Então, eu vou trazer ele aqui para o lado, só para vocês verem, então, como que eu faço essa montagem com essa estrutura, tá? Vai ser uma montagem, assim, um pouco sem tanta explicação, para ela não se tornar tão pausada, mas vocês vão ver que é só a gente achar as peças aqui dentro dos nossos modelos aqui do Hello Mob e adicionando, então, aqui no nosso armário. Eu vou fazer ele aqui do lado, tá? Não vou cuidar as medidas, porque as medidas vocês já sabem fazer, mas é só a título de exemplo para vocês. Então, ó, selecionei aquele módulo lá e eu vou colocar ele aqui do lado. Eu vou puxar para o lado para vocês verem de uma forma mais fácil. Tá aqui ele. Vou trazer ele aqui para o lado. Tá? E aí vocês vão ver, ó, ele está com rodapé, mas o rodapé é colado aqui na frente. Ou seja, ele não serve para a porta de correr. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é remover esse rodapé. Então, eu não quero que ele tenha rodapé, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa trazer um rodapé aqui para baixo e colocar os tamponamentos. Eu vou trocar aqui as cores do armário, só para ficar um pouco mais fácil da gente saber. Tá? Vou botar o branco aqui. Fundo branco e as prateleiras também branco. Fechou. Agora só fica um pouco mais fácil da gente observar ele aqui. Tá? Aqui é nosso armário. Tá? Imagine que a gente vai colocar ele nas medidas que a gente precisa e assim por diante. Tá? Mas vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer, então, é adicionar a nossa base. Vamos lembrar que a nossa base ali, a gente quer ela com 10 centímetros, tá? Basicamente, então, vamos lá. Vou procurar aqui o meu rodapé. Cadê? As peças avulsas aqui, ó. Tá aqui, ó, estrutura rodapé. E eu vou colocar ele embaixo do nosso armário. Aqui, nosso rodapé embaixo do nosso armário. Eu vou trazer ele aqui para frente, tá? Para cá. E nosso rodapé, então, aqui, ele está com a largura do sarrafo de 90, a nossa altura aqui 100. Eu não quero ele com 100, eu quero ele com 82. 100 é o final dele, tá? Então, eu vou deixar ele com 82, porque aqui no meio vai ir uma peça de 18 milímetros, tá bom? E aqui eu vou mover ele, então, para o nosso lado. Vocês viram que eu dei uma escala até lá o final. Eu vou mover ele aqui para o nosso lado. Basicamente, então, são 50 milímetros. Tá? Porque 50, já vão entender o porquê do 50. E agora eu vou dar uma escala aqui. Vou trazer ele aqui para trás, mas eu não quero ele com essa profundidade. Eu quero que ele tenha profundidade de 550. Por que 550 aqui, professor? Porque se tem um rodapé, alguma coisa que bate aqui atrás, eu tenho 5 centímetros aqui de folga entre o rodapé e o nosso armário. Se não tiver nada, aí eu recomendo que vocês coloquem quase até lá o final. Então, ó, o meu armário tem 600 de profundidade e eu vou querer ele em 580. Então, ó, vou deixar 2 centímetros aqui de folga para a gente colocar as nossas... para a gente ir lá na montagem não ter nenhum problema. Então, tá aqui o nosso rodapé. Tá? Ele está aqui para frente. Sim, ele está para frente, porque a nossa porta de correr é uma porta de correr apoiada. Tá? Então, eu preciso do nosso rodapé. E agora, aqui em cima do rodapé, eu vou colocar 2 travessas, tá? Ou 2 tamponamentos. Tá? Eu gosto de utilizar esse tampo para tamponamento, tá? Para mim é indiferente, certo? Então, ó, selecionei meu rodapé, agora eu vou colocar o tampo para tamponamento em cima do nosso rodapé. Ali, eu vou deixar ele amadeirado, porque a nossa estrutura externa do nosso rodapé é amadeirada. Eu vou dar uma escala aqui, até o final do nosso rodapé, e eu vou deixar com essa largura aqui, ó, 120. Tá? Olha, ó, 120. E aí, lados fitados, eu não quero nenhum, porque isso aqui não vai aparecer absolutamente nada, ó. Sem fita. Pra gente economizar também. Então, ó, ele vai ficar
uma parte dentro do nosso roupeiro aqui, do nosso armário, e uma parte fora do nosso armário, tá? E agora eu vou copiar essa peça aqui, vou copiar para cá, mover com cópia, lembrar, M de mover, cliquei no ponto, selecionei a minha peça, cliquei no Ctrl e movi com uma cópia. Sempre quando eu clico no Ctrl, ele vai fazer a cópia dessa peça. Agora, vou mover ela aqui e vou girar, dar um giro, deixar ela em pé. E esse ponto, eu vou unir ele aqui nesse cantinho. Unir ele aqui e eu vou ajustar a largura dessa peça aqui. Eu gosto de ir já com escala aqui para fazer esse ajuste aqui. Ó, e ele fica da mesma altura, certinho. Tá? Agora tem um detalhe aqui, ó. Estão vendo que essa lâmina aqui ela vai aparecer. Então, apenas a frente vai ser laminada. Tá? Pode ser que ele colocou embaixo, às vezes ele não muda, tá? Mas agora um dos lados aqui vai vir laminado. Ah, professor, eu quero que embaixo também venha protegido. Então, frente e posterior. Vamos aplicar, então, em cima e embaixo vai vir laminado. Tá? Aqui, se a gente for conferir aqui, ó, a gente vai ficar aí com ele 68 milímetros, tá? Normalmente aquelas guias, principalmente a superior, tá? Ela tem 60 milímetros de largura. Então a gente tem 8 milímetros aqui de folga ainda, tá? Para colocar a nossa porta de correio. Então ele vai ficar assim, certo? E agora, essa peça aqui, eu vou mover uma cópia, lembrar, M de mover, cliquei no Ctrl e vou trazer ela aqui para trás. Porque aqui atrás a gente precisa, né, que tenha alguma sustentação. Agora, essa peça aqui não precisa vir amadeirada. Então, vou mandar vir branco também, porque ela serve só como uma estrutura para o meu mobiliário. E assim a gente economiza nas nossas peças. Então, ó, na frente vai aparecer e lá no fundo não vai aparecer. Então, nosso armário vai ficar basicamente assim. Agora, eu vou copiar novamente essa nossa peça aqui, ó. Vou mover com uma cópia. Mover ela para cá. Tá? Qualquer ponto de referência, porque eu quero deixar ela em pé, certo? E aí, agora eu vou mover ela aqui. Eu quero deixar ela em pé. Cadê os pontos? Aqui, pontos de referência para a gente mover. Vou dar o giro aqui, tá? Esse ponto aqui, eu vou levar ele para cá. Tá torto? Vai lá, não tem problema. Vamos mover novamente. Vamos lá no pontinho. Vamos alinhar isso aqui. Aí, pronto. Tá alinhado. Esse ponto vai encostar aqui. 120, deixa eu ver quantos milímetros, 120, eu vou deixar agora 140 de largura, só para ele encaixar junto com essa aqui, ó. Olha lá, tá? Certo? Tá aqui. Agora vamos ajustar a altura dele. Depois eu vou ajustar a altura, tá? E aí vocês vão entender o porquê. E esse aqui eu vou copiar de novo, mas lá para cima. Vamos pegar esse ponto de referência aqui, ó. N de mover. Selecionei aqui. Cliquei no Ctrl, travei no eixo vertical, vou levar ele para cá. E agora eu vou ajustar. Eu devia ter pego esse ponto embaixo. Ali. E agora eu vou alinhar ele com essa parte aqui. Tá feito ali, então, o nosso tamponamento de cima. Eu vou usar aqui também 140 milímetros nessa peça, para a gente ter mais margem para parafusar ela. Só para ela ir um pouquinho mais para trás. E agora essa daqui eu vou dar uma escala e vou levar até aqui embaixo. Certo? Lá do outro lado, vou pegar a nossa peça aqui de novo, de mover, cópia, travo no eixo para a esquerda e mando ela lá para trás. Certo? Agora, ó, eu só preciso ajustar uma coisa, que aqui, ó, lados fitados, esse daqui eu vou querer, essas duas laterais aqui, eu vou querer, então, fita na frente e nos topos, ou seja, essa frente aqui e esses topos aqui, como tanto em cima como embaixo, como medida de proteção.
E essa daqui eu vou querer fita apenas na frente. Somente nessa frente aqui, ó, porque os topos aqui vão estar protegidos por essas laterais e por aquela outra, tá? E vamos lembrar que essa daqui, ó, esse tamponamento lateral, ele vai um pouco mais para trás. Então a gente pode colocar aqui que a largura dele aqui, então vamos dizer que é de 450. Para ele ficar exatamente igual esse nosso outro armário, tá? Então tá aqui, ó. Tá pronto, o nosso armário aqui simplesmente tá pronto como se fosse esse outro. A única diferença é que esse aqui não aceita a furação para parafuso, tá? Não vem de fábrica assim. E esse aqui aceita a furação com parafuso, ou seja, ele vem de fábrica com todas as furações para parafuso. Tá? Só que a gente precisa colocar esses tamponamentos aqui ao redor. Então é assim que a gente trabalha tanto com os complementos aqui de estruturas de armário, como os tamponamentos. Então, se a gente tem alguma limitação nos módulos prontos, os módulos soltos eles vão trazer uma flexibilidade muito maior para a gente, tá? Então, essa é a grande diferença entre esse módulo e esse outro módulo, tá? São detalhes construtivos e de fabricação, certo? Então, aqui a gente tem então o nosso armário todo solto feito por nós mesmos, tá? Enquanto que aquele outro módulo ali, ele já vem pronto no software, certo? Então, eu prefiro utilizar este aqui, ao invés deste outro aqui, tá? Só por conta do dispositivo de montagem que ele tem. Certo, gente? Então, aqui foi uma aula um pouco mais rápida para vocês entenderem essa questão desse tipo de modulação aqui, tá? Dando continuidade, então, aqui, pessoal, vamos começar a fazer, então, o nosso mobiliário aqui do canto, tá? Então, só lembrar vocês aqui, então, ó, ele vai ter duas portas, uma lateral fixa, tá? 4 gavetas e um canto arredondado, certo? Então aí vem alguns pontos, tudo vai depender também da empresa que vocês forem utilizar para fazer terceirização, para fazer essas peças arredondadas. Mas de qualquer forma, elas precisam estar constando na nossa lista do plano de corte, tá? Então a gente vai colocar alguns detalhes aqui, certo? No nosso plano de corte. E aí depois a gente pode fazer ou à mão, se a empresa de vocês não tem a parte de CNC. Então a gente pode trazer, fazer um molde à mão aqui e fazer essa usinagem do canto arredondado, então, quando essas peças chegarem. Tá? Outro ponto, para dar um detalhe mais exclusivo aqui para o nosso mobiliário, tá? Eu vou dar prioridade então para a gente fazer ele todo engrossado, para ele ter um pouco mais de presença aqui nesse ambiente, certo? Então vamos lá. A gente vai começar então a colocar só algumas guias aqui. Então com o T de trena, tá? Eu vou trazer uma guia aqui travando a seta para cima de 920 milímetros. Por que 920 milímetros? 920 milímetros mais ou menos a altura ideal de uma bancada aí de trabalho, tá? Então eu vou querer ela um pouquinho mais alta do que o normal, tá? 2 centímetros a mais aí, mas é por detalhes aí próprios meus, certo? Então já vou colocar aquela medida e aqui a gente vai começar a montar o nosso mobiliário então, certo? Eu vou trazer também aqui uma trena, tá? Uma guia aqui, ó, nesse outro lado, T de trena, né? Trava no eixo vertical, ou seja, seta para cima, de 100 milímetros, tá? Então aqui eu coloquei 100 milímetros e lá em cima 920. Esse daqui de 100 milímetros, então, é o nosso rodapé e lá em cima o 920 é o nosso limite da nossa bancada, tá? Então, primeira peça que eu vou buscar aqui vai ser um tampo, tá? Tampo para tamponamento. Então, esse aqui, ó, tampo para tamponamento. Então, eu vou trazer ele para o nosso modelo. Vou colocar ele aqui em algum lugar. Vou colocar ele para cá. Depois eu acho ele aqui. Tá ali. Tá ali ele. Beleza. E agora eu vou trazer ele. Só vou ajustar ele aqui para trazer ele para cima e facilitar nosso desenho aqui. Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu colocar ele
100 milímetros para cima e depois eu ajusto. Eu vou colocar então o que eu quero em grosso, tá? Vamos colocar aqui sarrafo na frente em tudo, tá? Na frente e nos topos. Largura dos sarrafos, o frontal eu vou usar de 70 e os laterais eu vou utilizar mais ou menos 400. Vamos ver como é que ele vai ficar. 4.000 não. 400. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Eu só vou girar ele aqui para vocês verem. Vou trazer ele para cima de novo. Eu quero trazer ele aqui para esse ponto. Isso. Então eu peguei a base dele aqui, ó, e levei lá no encontro dessas duas linhas, lá naquela interseção. Então, ó, seleciono aqui com M de mover para ver no eixo vertical, tá? E trouxe ele aqui, ó. Que a base vai ficar então afastada do chão, ó, 100 milímetros. E tá aqui, ó, nosso tampo então tá aqui. Eu justamente coloquei aqui, ó, 400 milímetros nos sarrafos laterais, que é justamente para a gente ter essa parte aqui, onde a gente vai fazer a nossa curva que ela esteja engrossada, ou seja, ela vai ficar dupla, tá? Eu vou dar um M de mover, eu só vou mover isso aqui neste sentido, tá? E agora eu vou levar o M de mover, vou pegar este canto e vou levar lá para a parede. Vou pegar este canto e vou levar aqui para a parede, tá? Vou pegar o S de escala, vou trazer aqui para o canto da nossa parede. E agora eu estou notando aqui, ó, o comprimento então da parede que eu tenho aqui é 2.250, só que eu vou deixar uma tolerância ainda aí de 3 milímetros, então 2.447. Vou dar um aplicar. A tolerância foi para este lado aqui, tá? Então eu quero que esse lado aqui esteja encostado na parede, eu quero que a tolerância fique neste lado aqui. E se a gente for olhar por baixo do nosso mobiliário, ele está assim, ó. Olha ali, olha os sarrafos, como é que eles estão. Deixa eu selecionar essas paredes e esconder para vocês verem melhor. Ó. Então, dos dois lados, tem necessidade de ser dos dois lados? Não. Tá? Mas eu coloquei para ele ser duplo assim, justamente para facilitar a nossa usinagem aqui. Ó. Tá? Então não tem a opção da gente criar em um lado só. Tá? A gente só tem frente e os dois topos. Então não adianta. Tá? Então vai ter que ser criado neste formato aqui. Tá? Então aqui é onde a gente vai fazer o arredondamento. Tá? Agora vamos, deixa eu só colocar as paredes novamente. Aí nossas paredes, e está ali nossa base. Então ela vai ter uma largura de 550. Beleza? Vamos voltar a jogar ela lá para a parede. Vamos ver. Aí. E 2.247. Então tá ali posicionada a nossa base. Pergunta que eu faço para vocês. A parte do tampo, ela tem alguma diferenciação na nossa base? Não. Então a gente vai simplesmente copiar ela aqui para cima. Tá? Bem na nossa linha aqui. E já está pronta a altura do nosso mobiliário. Então aqui a gente já tem o nosso móvel completamente na altura que ele vai ficar. Tá? Então olhem aí por baixo. Aqui também vai ser arredondado, então a gente vai fazer esse arredondamento, digamos, aqui na marcenaria, ou se vocês têm alguma rede de apoio que consegue fazer isso. Outra aula eu passo para vocês algumas empresas que fazem o serviço de CNC e como que a gente faz essas peças já virem prontas, arredondadas. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas depois eu passo também para vocês. Certo? Então tá aqui a nossa base e o nosso tampo. Vamos selecionar elas aqui, vamos mudar de cor. Vamos colocar aquele nosso rosa, blush essencial. E aqui, blush. Só que aqui, vamos lembrar, como essa peça é engrossada, eu preciso usar a lâmina de borda de 45 mm. Certo? Então tá aqui as nossas peças, certo? E agora vamos, então, colocar as laterais e começar a desenhar mais esse nosso mobiliário, tá? Então vou vir aqui, vou lá em tamponamentos, e eu vou colocar uma lateral de tamponamento, ó. Lateral de tamponamento, eu quero em cima e na frente. Tá ali, ó. Com o engrosso, eu vou querer um engrosso apenas frontal, e o frontal de 70 mm, o menor possível. Tá? Ali a nossa lateral. Eu vou pegar já o S de escala e já vou colocar aqui no tamanho que a gente vai utilizar.
certo? E vou mover ele aqui, então, pro lado. Ó, eu quero que ele fique ali. Se a gente dar um esconder aqui, ó, essa peça vai ficar exatamente assim, tá? Aqui eu quero que ela seja da mesma profundidade, então, tudo com S de escala, só que aqui vem um detalhe, tá? Mas uma questão minha, certo? Eu vou querer que essa lateral ela fique 5 milímetros menor. Tudo que for interno, a não ser a base e o tampo, eu quero que eles fiquem menor do que a base e o tampo, para, digamos, como se fosse uma pingadeira, ó. Aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Por que esses 5 milímetros? Tá? Porque quando a gente faz essa lateral na mesma profundidade que a nossa base, o nosso tampo, às vezes não dá um acabamento tão legal. É mais ou menos como se fosse aquela regrinha lá das caixarias das gavetas que a gente tem, tá? Então tá ali, nossa lateral tá pronta. Agora, a gente vai fazer só o seguinte, eu vou trazer uma trena aqui, lá na base. Então, ó, teve trena, vou trazer no eixo vermelho, travo para a direita, e eu vou colocar aqui, ó, 620. Por que 620? 620 vai corresponder à largura do nosso tampo, este aqui, ó. Mas esse tampo aqui, ele não vai ter 620. Ele vai ter 600. 20 eu vou deixar ali, ó, sobrando, justamente para a gente não ter problema de encaixe aqui. Ah, então, essa peça que vai ser essa lateral fixa nesse móvel rosa, ela vai passar 20 milímetros no nosso tampo. Tá? Então, é mais como uma medida de acabamento ali que a gente vai ter. Então, eu justamente coloquei aqui para quê? Para a gente posicionar essa nossa lateral fixa aqui. Deixa eu dar voltar à nossa última peça, um hide last, ali. E agora a gente também, ó, eu vou copiar essa mesma lateral. Lados fitados aqui, eu quero somente a frente. Vou clicar aqui, tá? Só a frente dessa peça lateral. Essa daqui eu vou mandar vir sem fita, porque a gente vai fazer a usinagem da nossa peça aqui no local, porque a gente tem que arredondar e depois colar na mão essa lâmina de borda. Essa aqui é a mesma, sem fita. Beleza. E agora, ó, vou copiar essa peça aqui, tá? E vou, então, mover ela aqui, ó, e vou girar essa peça aqui, tá? Vou girar ela aqui. Deixa eu deixar aqui o ponto certo. Aí, no eixo vermelho, beleza. Vamos trazer essa peça para cá. Ó, vou trazer ela para cá. E tá aqui. Agora, eu vou tirar esse engrosso. Em vez de engrosso frontal, eu vou colocar sem engrosso. Certo? E agora, nessa peça aqui, eu vou dar um S de escala e vou trazer ela até essa linha. Pronto. Ali a nossa peça, então, nosso frontão que vai ser fixo, tá? Então isso aqui vai ficar parafusado aqui por baixo, isso aqui não vai se mexer em hipótese nenhuma, tá? Agora, para a gente ver aqui o tamanho das nossas portas e mais ou menos, eu vou fazer alguma coisa simétrica aqui, tá? Então eu vou criar uma linha daqui, L de linha, né, até esse ponto final aqui, certo? E lá no projeto, óbvio, se for o projeto e tiver as medidas, eu vou seguir o projeto, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, a gente tem um vão, uma porta, duas portas, as gavetas, 3 vão e mais esse vão aqui. Então eu quero que esses vãos todos aqui, esses 4 vãos aqui, eles fiquem todos iguais. Então eu criei essa linha, agora eu vou clicar em cima da minha linha, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou em dividir. E agora, ó, vocês já estão vendo que conforme eu mexo meu mouse aqui para os lados, ele cria mais segmentos ou menos segmentos. Então a gente quer 4 segmentos. Tá? Então vou clicar aqui, ó. Estão vendo ali 4 segmentos e é aproximadamente 407 milímetros que eles vão ter. Ah, eu quero isso aí. Eu vou clicar aqui. Está pronto, certo? Agora eu tenho todas as medidas aqui que eu vou utilizar para fazer tanto as minhas portas como a parte arredondada aqui, para que isso aqui fique todo simétrico. Eu selecionei esse canto da linha aqui e vou excluir, tá? E aí eu vou trazer essa peça aqui,
Eu vou copiar ela para cá. E aqui vem um detalhe importante. Eu vou trazer ela, vou pegar no meio aqui, ó, e vou trazer ela até a ponta da linha que eu criei. Certo? Então, basicamente, aqui tá pronto o nosso modelo. Tá bom? Então, a gente já tem ali mais ou menos a divisão exata aqui das nossas portas. Tá? Deixa eu excluir essa linha. Opa, só a linha. Então, a gente já está com a nossa lateral posicionada aqui. Já estamos com a frente fixa posicionada. E agora falta a gente, então, começar a construir as gavetas, colocar o fundo, colocar a lateral e assim por diante. Tá? Eu vou fazer novamente essa linha aqui. Até esse ponto, só para eu ter a medida certa agora. Ó, dividir por 3. Aí, ó. Agora eu vou ter a medida exata, que vão ficar as minhas portas, tá? E as minhas gavetas. Agora eu vou de novo aqui nos nossos módulos. Essa lateral aqui, ó, ela vai existir, tá? Então a gente vai ter que trazer uma outra lateral, como aqui vão ter gavetas, a gente vai ter que ter o espaço aqui para parafusar as nossas corrediças. Então a gente precisa de uma outra lateral aqui, tá? Então vou mover essa lateral para lá. Só que essa lateral aqui, ó, ela vai ficar no meio. Eu vou tirar o engrosso, que não tem necessidade, e eu vou trazer ela bem no meio aqui, ó, tá? E agora eu vou mover ela precisa aqui, ó, reduzir então 20 milímetros. Então ela tem uma largura de 545, eu vou diminuir ela 20 milímetros, 525. E vou mover esses 20 milímetros para trás. Tá feito. Então tá ali, ó, o espaço que a gente vai ter para colocar as gavetas e o espaço que a gente vai ter para colocar as duas portas. Tá? Então, vamos começar então a colocar as nossas gavetas aqui dentro. Vamos lá, cadê as gavetas? Aqui, ó, gavetas avulsas iguais. Essa peça aqui que a gente vai utilizar. Então, vou selecionar, vou colocar lá na frente, na lateral esquerda. Notem que eu estou com a minha divisória aqui selecionada. Tá ali as minhas gavetas, agora eu seleciono elas, dou uma escala. Vou trazer elas até em cima. Vou começar só no escala, ó. Vou selecionando as referências que eu tenho da parte interna do meu modelo e vou ir ajustando ele. Pronto, as gavetas já estão colocadas, tá? Elas estão ali, tá? Eu sei que esse móvel aqui, então, ele tem 550 mais ou menos de profundidade. Eu não quero que as gavetas tenham 550, tá? Porque bem aqui atrás tem uma tomada, então eu vou ter que passar fiação aqui. Eu vou colocar elas com 450, vou colocar ela espaçamento sem puxador, e vou colocar uma altura máxima aqui, vou testar 140. Aqui de 100 frentes, depois eu vou colocar para vocês entenderem. As laterais eu vou querer rasgadas. E vamos ver. Aí, eu acho que tá legal. Por que a gente colocou aqui a altura máxima 140? Porque essas gavetas aqui, então, elas vão ser daquele puxador cava, de 39 milímetros. Então, a gente precisa de uma margem que essas gavetas não sejam tão altas, tá? Então, tá aí, tá pronto. Tá? Eu acho que vai ficar bom assim nessa medida. E lá atrás, então, a gente tem uma margem na profundidade desse mobiliário. Tá? Então, a parte das gavetas aqui já está pronta, basicamente. Falta a gente colocar as nossas frentes, tá? Mas aqui em si já está pronto, tá bom? E aí agora a gente vai começar a colocar as nossas frentes, tá? Tem a opção aqui, ó, de com frentes. Posso aplicar. Só que vocês vão notar um detalhe. As frentes da gaveta, ela recobre somente a parte interna.
E eu preciso que essas frentes recubram até a metade aqui da nossa peça. Então, ele acaba não fazendo esse ajuste. Tá? Então, a gente precisa usar as frentes das gavetas avulsas. Eu vou deixar isso aqui sem frentes para colocar uma peça ali avulsa para a gente fazer esse detalhamento. Tá? Então, tá aqui o nosso móvel. Vou selecionar essa lateral aqui para ficar mais fácil. E agora eu vou procurar aqui, ó, frente de gavetas avulsas. É essa peça aqui que eu quero. Vou colocar embaixo e na lateral direita. Tá? Agora sim, agora eu vou vir com o botão de escala e novamente, ó, vou utilizar as próprias referências aqui do nosso móvel para a gente ajustar isso aqui. Ó. Tá? Esse aqui eu quero que ele vá até o meio dessa peça. Agora vem uma partezinha mais chata aqui, ó, que às vezes ele não acha. Ó, tá vendo que às vezes ele passa? Vamos achar. Vamos achar ali. Isso é uma coisa que o Sketch podia melhorar bastante. Ó. Ele não acha aquele ponto, às vezes, ali. Ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, e vou diminuir 9 milímetros assim. Nessa gaveta. Se eu não conseguir pegar. Olha como é chato esse comando aqui. Aí. Vou deixar ali, agora eu vou diminuir 9 milímetros, só para a gente não ter a largura do vão. Vamos diminuir aqui a 9 milímetros. Vai ficar com 400. Beleza. Aí, ó. Já consegui acertar a medida ali. Certo? Vamos lá, é tudo puxador cavo aqui, tá, gente? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. Na base, eu quero 3 milímetros. Na lateral direita, eu quero 3 milímetros. Na lateral esquerda, eu quero 3 milímetros. No topo, eu quero 3 milímetros. A altura do puxador perfil, eu vou colocar 20. E vocês vão entender o porquê. E agora eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar puxador perfil. Eu vou dar um aplicar. Ele está aparecendo o perfil, tá bom? Então, ele está considerando o nosso perfil aqui, ó, de 20 milímetros. Mas o que a gente vai fazer lá quando a gente for fazer o orçamento? A gente vai tirar essa barra de perfil aqui, ó. Por quê? Porque daí a peça já vai vir com 20 milímetros menos para a gente fazer um corte em 45 graus aqui na marcenaria. 45 não, 35, tá? 30, 35 graus, mais ou menos. E aí a gente consegue, então, trazer essa peça aqui basicamente pronta, só precisando de um ajuste aqui no corte aqui de 45 milímetros. Tá? E agora aqui, ó, então, basicamente eu vou trazer as nossas portas para esse outro lado. E aí vão faltar aqui as barras, tá, do puxador cavo. Então a gente já vai fazer isso aí, tá? Já vai ajustar essas peças aí também. Vamos trazer as portas aqui, são duas portas de abrir. Eu selecionei então essa peça aqui, a nossa lateral fixa. Vamos trazer ela para cá. Olha lá. Então aqui, ó, notem que ele já veio com o puxador também perfil. Tá? Vamos trazer ela para cá. Vou trazer para cá. E ela tem 13 milímetros. Só estou posicionando aqui, ó, a nossa porta. S de escala, vou colocar aqui também. Trazendo esse cano e tá pronto. Agora a gente vai dar as medidas que a gente quer. Ó. Altura do perfil puxador, 20 milímetros. Espaçamento entre as portas, 3 milímetros. Espaçamento na base, 3. Espaçamento na lateral, 3. Espaçamento no topo, 3. Puxador perfil. Aqui reta, a gente vai colocar depois, a gente vai tirar essas dobradiças, porque aqui é de canto 90 graus. E aqui é uma dobradiça curva, alta. Tá? Pronto. Aqui é a nossa porta, já com as medidas perfeitas. Tá? Então a gente vai selecionar aqui, vamos mudar essa cor, que é o blush. Blush.
E está pronto aqui o nosso armário. Só que notem que aqui ainda faltam as nossas travessas, tá? Então, as nossas portas estão prontas. Eu vou dar um esconder, isso aqui, tá? E agora a gente vai fazer as nossas travessas aqui do nosso mobiliário, tá? Vamos lá? Então, agora, basicamente, o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar uma peça nova aqui, só para vocês entenderem, tá? Então vai ficar mais fácil. E essas aqui estão juntas. Só vou mudar a lâmina de power aqui. Não tá certo. Aqui. Tira, brush. Moderado ali, estava me incomodando. Aí, beleza. Então vamos selecionar aqui o nossas peças aqui da lateral. Vai servir então para a gente fazer os nossos batentes das nossas portas. Então a gente vai pegar aqui, ó, tampo para tamponamento. Tanto faz em cima ou embaixo, indiferente. Tá? A gente vai colocar lado fitado apenas à frente. Largura a gente vai usar de 90. E o comprimento a gente vai ajustar. Ele é duplo e vou dar uma aplicada. Tá ali o nosso batente. Vamos trocar essa cor aí também. Ah, já tá. Não sei porque ele tá puxando uma madeirada. Tá? Mas isso aí não interfere em nada. Vamos lá. Agora eu vou trazer isso aqui e mover ele aqui para cima, de referência. Preciso ter ele até lá o final? Não necessariamente. Tá? Isso aqui é só as guias que a gente vai utilizar como batente na porta. Não preciso trazer ele até o final. Vou trazer ele mais ou menos até aqui assim. Vamos ver que tamanho que ele vai dar. 1 metro. Tá? 1 metro tá ótimo aqui pra gente, ó. Tá? Os nossos batentes. E aqui, agora eu vou trazer ele, então, com uma cópia aqui para o lado. A gente precisa desses batentes tanto nas gavetas, travo para o eixo da direita e trago ele para cá. Agora eu vou dar uma escala aqui também e vou trazer ele aqui para esse ponto. Ali, ó. Então, um batente está aqui, ó. E notem que agora eu já vou notar algum pequeno problema aqui, ó. Essa gaveta está muito perto. A gente vai ter que ajustar algumas coisas aí nessas gavetas, ó. Vou trazer o outro para cá. Então a gente, ó, mover com copo, tá? Vou mover uma cópia aqui, de volta aqui para cima. M de mover, clica no Ctrl e move com uma cópia. Vou mover mais um aqui embaixo. Vou mover mais um aqui embaixo. E pronto. Tá ali os nossos batentes das 3 portas. Essas gavetas aqui eu vou mudar. Eu vou deixá-las com 130 milímetros. Só para a gente ter uma margem um pouquinho maior. Aí, ó, fica um pouquinho melhor. Então, ó, tem os batentes aqui para nossa lateral e os batentes aqui, então, para nossa porta, tá? As nossas portas, nossas frentes de gaveta, então, estão prontas. Deixa eu dar um hide aqui, só para vocês verem. E aí, tá? Imóvel, certo? Agora, a gente tem que fazer uma peça aqui para a gente trazer e também cortar ela em curva aqui, ó, tá? E, além disso, a gente precisa colocar um fundo e uma prateleira aqui, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber essa medida daqui até aqui em curva, tá, gente? Simplesmente, a gente, basicamente, vai ter que fazer um arco aqui, ó. E ele já dá mais ou menos aproximado quanto que vai ter o comprimento desse arco. Mas eu não quero fazer isso. Por quê? Eu quero que venha uma peça, inclusive, maior. Então, eu vou usar aqui, ó, basicamente, 550 mais 390, tá? Então, eu vou querer que venha uma peça maior do que isso aqui para a gente fazer nossa curvatura aqui e justamente quando eu tiver a medida exata, eu cortar, digamos, na marcenaria, isso aí. Tá? Então, ó, vou copiar aquela lateral que eu já tenho aqui, ó. Vou tirar essa fita de borda, não tem engrosso, então a largura dela é 550 mais 300, tá? Vamos lá,
calculadora. 550 mais 390. 940. Então eu vou mandar vir uma peça 950. Tá uma tolerânciazinha a mais. Certo? Só tem um ponto. Vamos lembrar que a gente tem que fazer todas as estrias nessa peça aqui para colocar ela aqui por dentro. Tá? E tem um ponto. Se isso aqui dá erro, eu tô lascado. Então o que eu vou fazer? Vou mover com uma cópia. E eu vou mandar vir 2 peças dessa daqui. Só como garantia. Se eu erro uma, eu tenho mais uma margem de fazer outra aqui. Então, se sobrar, tudo bem. Não vai interferir tanto no meu custo. Mas se faltar, aí vai dar problema. Tá? Então, eu já tenho então a minha peça que vai ir aqui dentro. Certo? Aqui eu vou esconder esse tampo. Para quê? Para a gente fazer a nossa prateleira aqui também. Tá? Então, eu vou vir aqui. E a gente precisa colocar tanto um fundo aqui atrás, tá? Como uma prateleira. Nesse caso aqui, ó, nesse tipo de mobiliário aqui, eu vou colocar um fundo, então, de 18 milímetros. Só para deixar isso aqui mais robusto, certo? Então, eu vou usar essa própria peça aqui, vou mover com uma cópia. Vou girar ela. Vou trazer ela para cá. E vocês vão notar uma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Vou pegar o S de escala e vou levar ela até esse outro ponto aqui. Tá? Só isso. Só que eu vou deixar aqui uma margem. Eu vou deixar 30 milímetros aqui de margem. Porque aqui a gente tem uma janela. Ó, e notem que o móvel vai ficar na frente da janela. E para quando a gente olhar por trás, ele ter a mesma cor do que a parte interna, eu vou usar um fundo desse aqui. E esse blush não tem 6 milímetros. Então eu vou ter que usar uma chapa inteira aqui para fazer esse mobiliário com essa cor. Tá? Então aqui, basicamente, eu vou fazer então esse fundo recuado e a minha prateleira vai ser um pouquinho menor. Tá? Agora sim, agora eu venho aqui com a nossa peça aqui, eu vou selecionar aquela outra, vou lá em conjunto de prateleiras e vou trazer então a nossa prateleira aqui, ó, conjunto de prateleiras, trazer na frente e na direita e vou trazer ela para cá. Aí, tá aqui, eu não quero ela com base, sem tampo, eu quero uma prateleira, furação tab de 20, vou dar um aplicar. Está aqui a nossa prateleira. Agora, somente com escala, eu vou posicioná-la aqui dentro. Então, ela vai ter que ser interna. Aqui também vamos procurar pelo outro ponto. Cadê você? Aqui. Internamente. A altura aqui. A altura aqui. E daqui para cá. Ali a nossa prateleira. Um tab. Já está com a medida interna aqui certinha, que precisa, então a gente parafusa ela toda aqui por trás, pelos lados aqui, pelo outro lado, e ela fica 100%. Essa travessa aqui, agora, como opção, eu vou colocar ela até o final. Vou colocar ela até aqui. Pra gente parafusar ela pela lateral aqui, ó, e por essa outra. E esses outros aqui, ó, a gente faz a furação, então, com aquela broca de dobradiça e parafusa por baixo. Tá? Nem a gente fez foi feito no gabinete da polícia. E o móvel fica basicamente pronto assim. Deixa eu dar um raio, tá ali o nosso móvel, tá? Então por dentro, a gente pode ver aqui a prateleira, ó, as gavetas e tudo mais. Tá? Então ele está pronto aqui. Agora falta basicamente o nosso rodapé aqui embaixo. Tá? Então a gente vai colocar um rodapé ali embaixo. E aí vocês vão ver um detalhezinho que eu vou fazer também. Tá? Vou selecionar a minha peça. Vou lá no rodapé. Aqui, ó. E vou trazer ele na frente para baixo. Tá aqui o nosso rodapé. Com escala também. Então, vou dar uma escala. Trazer até o final. Ele já está aqui até o final também, ó. Então, eu sei que eu vou, no comprimento aqui, a gente vai diminuir, eu quero que ele fique 5 para dentro, então eu vou diminuir 70 milímetros, 180. Tá? E a gente vai mover ele para a lateral.
E por que eu diminui 70? Porque vai mais uma frente aqui de 18 milímetros como acabamento. Tá? E aqui eu vou mover ele lá para trás e vou deixar ele 20 milímetros lá de trás. Vamos lembrar, a altura dele está 100, então está certinho. Tá? Aqui ele vai ficar com 70 milímetros de folga e aqui na frente eu quero que ele fique 70 milímetros de folga também. Essa escala, como eu sei que essa peça aqui do engrosso tem 70 milímetros, eu vou dar uma escala até ali. Aqui, pronto. Só que isso aqui vai ser curvo e esse canto do pé vai aparecer, tá? Só que eu estou trazendo ele inteiro assim e aqui eu vou cortar ele. Tá? Então a gente vai reduzir isso aí na marcenaria para fazer uma peça aqui arredondada. Então a gente precisa de um frontão aqui, ó, aqui na frente, maior para a gente fazer essa curvatura inteira. Então vou usar esse mesmo aqui, ó. Vou copiar ele lá para baixo. E agora vocês vão entender um outro ponto. Vamos lá, vamos trazer ele para cá. Esse móvel talvez o mais complexo que a gente vai ter em termos construtivos, assim, até para vocês compreenderem. A gente já fez algumas coisas curvas no laboratório, mas nada, digamos, igual a esse aqui. Então, ó, eu vou trazer uma peça aqui, que é rosa. Vamos lá, blush. Vai vir sem fita de borda. Vou botar aqui igual o blush. Depois eu tiro a fita de borda. Vou tirar essa fita de borda. Esse rodapé ele tem 100 milímetros de altura. E agora o mesmo esquema. Vocês viram que a gente trouxe uma peça maior para a gente fazer as ranhuras aqui e fazer a curvatura dessa peça. Aqui é a mesma coisa. Então eu vou trazer uma peça aqui com 2.700, que é quase o comprimento da nossa chapa, ali, ó. Justamente para quê? Para a gente fazer as ranhuras aqui e fazer a curvatura dessa peça aqui, ó. Tá? Então eu estou trazendo uma peça com margem. Ah, professor, e se der problema? Se não tem confiança no trabalho, ó, faz mais uma cópia e traz mais uma dessa. Manda trazer duas. Aí tu tem garantia. Se tu errar a primeira, tu tem mais uma segurança aí de fazer esse rodapé dar certinho. Tá? Então, essas duas peças aqui, elas não vão ser cortadas, não vão vir cortadas em curva. A gente vai ter que fazer as estrias aqui para elas arredondarem e a gente copiar, então, a mesma forma que a gente vai fazer nessa base e nesse campo. Mas o móvel, ele vem assim, tá? A gente só faz as curvaturas, então, vamos dizer, aqui na marcenaria, tá bom? Eu vou dar esconder essas paredes. E assim que a gente faz, então, ó, tá tudo ele aqui. Aqui eu vou fazer branco, né? Não tem lógica a gente fazer ele colorido, porque não vai aparecer nada, tá? Mas aí a gente fez o móvel aqui, ó, todos com as pecinhas separadas, tá? Essas peças aqui, ó, que faltam para a gente fazer os encaixes, justamente os mesmos encaixes que a gente utilizou para fazer lá na delegacia, tá? A gente usa as sobras que forem vir junto com o nosso projeto. Então, a gente usa aquelas sobras para parafusar aqui, igual a gente fez o rack lá da Draco, tá bom? Então, basicamente é assim que a gente faz um móvel arredondado, um canto arredondado, porque a gente tem que fazer o trabalho aqui na marcenaria. Mas é assim que a gente manda vir as peças para, então, fazer as estrias aqui e arredondar esse mobiliário com a utopia também de copiador. Tá bom, gente? Então, tá aí a aula para vocês e divirtam-se aí com a aula. Qualquer coisa vocês me chamam. Tá? Um abraço para vocês.